Aqui é o Marcos Ferreira em mais um tutorial. Hoje a gente vai aprender como que a gente cria um ícone de documento. Então, vamos começar. Estou aqui com o meu Paint aberto, sempre recomendando que vocês tenham o caderno de desenhos para desenhar à mão. Bom, então para criar esses documentos eu vou fazer alguns exemplos aqui. Então, o primeiro deles, gostaria de criar um documento... Ops, deixa eu pegar aqui um pincel melhor, uma cor melhor. Gostaria de criar um documento com os ângulos retos. Então seria algo mais ou menos assim. Então teria meu primeiro documento e aqui dentro eu teria algumas linhas. Então isso já dá uma ideia de que é um documento, né? Bom, e aí o que a gente consegue ver? Que formas que nós temos aqui? Esse documento ele é igual a um retângulo que está mais para vertical do que para horizontal. E dentro dele a gente tem as linhas. Então são formas super simples e super básicas, né? Então com isso a gente forma. E aí eu queria um segundo, que ele é uma variação do primeiro, que ele é um retângulo, porém as bordas dele são mais arredondadas. Só que a lógica é a mesma, bordas arredondadas e aqui eu tenho as linhas. E aí aqui eu posso fazer umas linhas menores, sabe? Como a gente já fez em outras aulas, outras maiores, é o mesmo princípio. Então eu tenho a forma de fora, a forma de dentro, que eu atinjo o mesmo objetivo. Tenho esse aqui. Eu vou desenhando aqui e para mostrar para vocês assim, principalmente para aqueles que não têm muito hábito, né, de fazer rafts, fazer esboços, que vocês podem também seguir nessa sequência de esboços aí. Então, essa aqui é a lógica, né? A gente tem aqui esse, esse, esse e esse. Então, é um outro estilo. Aí existe mais um que é bastante utilizado, eu gosto dele particularmente, que ele pode ter cantos retos ou arredondados, porém ele tem um detalhe assim que dá um charme no ícone. A gente tem essa forma aqui, tem essa forma aqui, tem essa forma aqui, porém aqui ele tem essa quina aqui, mais para diagonal, né? Aqui ele vem mais ou menos assim. E é como se tivesse uma orelhinha no papel, né? Tem uma pequena dobra. Isso aqui é bem legal. Vocês podem conferir esse tipo de ícone. Ele existe em vários lugares aí na internet. Bom, e esse ícone ele é igual a isso aqui. Eu tenho essa forma. Que ela não é um retângulo exato, né? Ele tem essa quebra aqui. Eu tenho essa forma aqui, correto? E aí eu tenho as linhas de dentro. Coloquei 3 linhas ali, né? Vocês podem colocar mais, entre 3 e 5 no máximo, acho que é ok. Legal, e aí a partir disso a gente vai fazer variações, né? Então já temos a base, eu vou clicar aqui em selecionar, faço essa seleção, Ctrl C. Vocês aí, se estiverem usando Paint, mesma coisa, né? Ctrl C. Se estiver desenhando à mão, é só colocar o caderno de lado e começar a desenhar. E aí, quando eu venho para o Figma, eu vou para o mouse, né? Eu largo ali a caneta e vou para o mouse. Bom, temos aqui a referência, então. Primeira coisa, eu vou apertar A ou F para poder criar um frame. Vou criar aqui um frame customizado. Vou chamar de ícone. É um arquivo novo, tá? Para cada aula eu estou fazendo um arquivo novo. Então, vou chamar de ícones, por exemplo. Legal. Essa folha fica fora mesmo. Bom, e aí eu vou começar a trabalhar. Então, primeiro esse aqui. Na aula anterior eu falei para vocês da caneta, né? Então eu vou fazer com a caneta. Apertei o P, seguro o Shift, clico, arrasto, clico, arrasto.
clico, arrasto, quase uma música, né? E aí clico, solto. Aperto o S que eu saio da edição. E as linhas de dentro. Para fazer a linha também posso fazer com a caneta. Aperto o P, mas primeiro eu saio totalmente da edição. Estão vendo? Eu clico fora. Aí aperto o P, que é Pen, para caneta, já falei sobre. Clico, seguro e arrasto, mais ou menos assim. E aí ele não está centralizado, né? Eu faço aqui uma seleção, aumento o traço para 5, por exemplo, e eu vejo que está mais para a esquerda. Seleciono os dois, centralizo. E aí eu vou fazer as cópias. Eu seguro o Ctrl, né? Rolo aqui o scroll do mouse, seguro o Alt, arrasto para baixo. E aí aperto Ctrl D, que é o duplicar. Ele já entende a mesma distância. Se eu fizer de novo, ele também entende a distância do que foi duplicado a priori. Eu vou selecionar todas essas formas aqui, as linhas, né? Vou dar um Ctrl G, seleciono tudo, porque quando eu dou Ctrl G, isso aqui está agrupado. Aí eu vou alinhar ao centro. Então eu vou descendo aqui, ó. Quando eu vejo a linha vermelha na horizontal e na vertical, sinal de que está agrupado. Aí eu pressiono Ctrl Shift G, que é o atalho para desagrupar, tá certo? Ctrl G agrupa, Ctrl Shift G desagrupa. Então temos aí o primeiro ícone. O segundo ícone, eu vou aproveitar o primeiro para poder ganhar tempo. E aí a gente pode até trabalhar dessa forma também, ó. Por exemplo, eu começo a partir daqui, né? Então, eu tenho quantas linhas? Eu tenho 4, né? Vou clicar 2 vezes nessa, percebam que as âncoras de edição aparecem. Eu clico, diminuo um pouco. Esse aqui, por exemplo, também posso dar um Enter ou clicar 2 vezes, eu posso diminuir um pouco, para ter essa dinâmica aqui nas linhas, né? Como se fosse um documento real e a pessoa tivesse escrito em algumas linhas mais ou em outras linhas menos, por exemplo. Então eu tenho aqui a questão das linhas, né? Que é a primeira etapa. A segunda etapa seria o retângulo. Então, de acordo com a minha referência, o retângulo tem os cantos arredondados. Temos aqui, ó, podemos simplesmente digitar 10, 12, enfim. E aí temos as formas, né? Então, se eu tenho essa forma aqui, eu vou segurar o Alt, arrastar, clicar e arrastar para o lado. O Shift, ele me trava aqui, sabe? Eu fico na mesma horizontal. Ups. Então, aqui. E eu tenho as linhas, então vou fazer uma cópia e colocar para cá. Não está alinhado, já sei como resolver. Seguro o Shift, ó, no meio. E aí, para cá também, ó, no meio. Então eu encontrei o meio dos dois. Se eu tiver dificuldade, eu dou um Ctrl G, seleciono os dois e faço aqui, ó, aqui e aqui. Pronto. E aí eu tenho um outro ícone, né? Essa forma, mais essa forma, dá essa forma. E aí o último também, né? O que eu faço? Eu aproveito essas linhas, coloco aqui. Elas estão retas, né? Então eu deleto aqui, seguro o Alt, seguro o Shift, arrasto para baixo. Aperto D, que é o duplicar. Ele duplica a seleção e já calcula a mesma distância que estava antes. Então eu tenho essa forma aqui. Aqui eu aperto P. Por isso que é bom ter a referência, né? Desenhar a mão antes. Porque a gente vem e desenha por cima daquilo que a gente mesmo fez. Então olha só, eu tenho aqui. Coloquei quanto aqui? 5. Vou colocar a espessura de 5 aqui também. Para ficar correto. Mas percebam que os ângulos estão... Eles têm uma quina aqui muito reta, né? Então a gente pode abrir aqui e clicar aqui, ó. A gente dá um round. Ele arredonda. Vai ficar mais interessante. Tem essa outra opção também. E tem essa, né? Então vocês podem escolher a que ficar melhor. E aí temos esse retângulo, que não é exatamente um retângulo, né? Então fazemos com a pen. Clica, 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 clica. Ó, segurando o Shift ainda dá certo. Clica, clica. Se precisar ajustar depois, a gente vai ajustar, é tranquilo. A gente faz a seleção aqui, aplica a mesma espessura. E aí eu vou copiar para cá. Então esse, veja que nem está na mesma direção e nem precisa também, é uma referência. Copia esse para cá e a gente precisa ajustar, né? Então eu diminuo segurando o Shift para ficar na proporção, né? E aí eu vejo que eu tenho que posicionar. Mas aí a forma de baixo não está tão coerente. O que eu faço? Eu edito ela. Clico, aperto Enter na forma de baixo
E aí eu vou arrumar aqui, ó. Então, a primeira coisa é, eu trago para cá, ó. Eu alinho aqui. Essa linha toda, eu vou puxar para cá. Aí eu vou selecionar só esse ponto e com a setinha do teclado, eu vou ajustando. Aqui também, ó, só na setinha, até chegar onde eu quero. E eu vou posicionando, mais ou menos onde eu quero. Depois eu vou mostrar para vocês, eu já prometi, como que a gente desabilita esse grid. Porque o grid, às vezes, ele é bom, só que às vezes ele não é. Tá vendo? Aqui bateu, ficou um pouco mais grosso. Então, eu vou mostrar agora. Então, a gente tem uma opção aqui, ó, a gente vem nessa parte, a gente abre, a gente tem aqui View, e a gente tem várias opções. A gente tem aqui, ó, Pixel Grid, Layout Grids. A gente tem aqui Preferences. A gente tem, ó, Snap to Geometry, Snap to Object, Snap to Pixel Grid. Esse aqui. A gente desmarca. E ele não vai... O Snap é tipo ele... Sabe? Ele vai... Se a gente dá um zoom, a gente vê que tem vários quadradinhos. São os pixels, né? Então ele vai ajustando assim exatamente para cada pixel. Agora eu não tenho mais isso, então fica mais fácil de eu alinhar. Tá vendo? Ó, eu vou alinhando aqui. Existe um outro recurso, também é bem interessante, que ele é, deixa eu ver se eu lembro aqui, qual que é, Panels, Resource Letters, Pixel Preview. Aqui, ó, Frame Outlines, deixa eu ver se é esse. Não, não é. Deixa eu voltar aqui, View, Pixel Preview, aqui é só, Outlines, esse aqui, ó. Porque eu vejo só as linhas, sem o contorno, sem nada. Eu vejo uma linha bem fininha e dessa forma eu consigo encaixar exatamente onde eu preciso. Seleciono aqui, aperto Enter, então perceba, aumento o zoom, eu encaixo exatamente onde eu quero. E aí eu não fico tendo que ajustar na unha. Estão vendo? Então aqui ele fica com esse alinhamento. Quando eu reduzo o zoom, ó, é praticamente perfeito. E eu tenho que alinhar aqui. Eu clico nesse ponto, ó, com a setinha do teclado. Eu vou para o lado, ó, ele vai acho que de 10 em 10, se eu não me engano. E aí vocês podem também ir livremente. Ó, deu. Aí tinha um atalho lá, né, que era o Ctrl Shift 3. Então eu vou aqui, Ctrl Shift 3. Ele exibe, Ctrl Shift 3, ele oculta, né? Deixa só o outline, né? Só outline, só a linha. E assim fica fácil para a gente realizar os ajustes. E aí eu vou lá, já ajustei aqui, né? Aqui só para mostrar como é que foi feito. Eu vou aqui, pego essas linhas, essas 3 linhas e copio para cá. Agora eu seleciono só os ícones, né? Eu tiro eles daqui e faço uma cópia também, só para ver eles sem os rabiscos, sem os rascunhos. E aí esse aqui com esse é uma cópia, tá proporcional, esse não tá. Então o que eu faço? Eu trago ele mais para cima, sabe? Só para deixar mais proporcional, assim, coloco do lado, né? Puxo para baixo, tudo está selecionado, então fica igual. Aí aqui eu diminuo um pouco essas linhas para dar um respiro. Eu falei sobre isso em alguns tutoriais mais anteriores a esse, né? A importância de se ter espaço negativo, né? Espaço em branco. Aqui um pouco mais para baixo, assim, para fazer mais sentido. E agora os ícones eles estão consistentes entre si. Tá certo? Temos aí os ícones criados. A questão de ordenação de layer eu já expliquei, então não acho que faça sentido eu ficar explicando novamente, né? Que a gente agrupa e tal, e coisa e tal, não sei o que. Enfim. Então vocês já sabem como fazer. Aqui eu só agrupei, vou chamar só de, por exemplo, sei lá, ícone 1. Aqui vai ser o ícone 2. E aqui o ícone 3. Só para ficar mais fácil de encontrar. Mas o que tem dentro, né? Linhas, fundo, isso eu já mostrei, então não vou mostrar de novo agora. Aqui vou selecionar tudo e fazer um grupão, sabe? Rascunho, por exemplo. E aí eu jogo mais longe aqui. Esses ícones eu vou dar um Ctrl X, vou selecionar aqui o título do frame e vou dar um Ctrl V, que ele cola dentro, que estão vendo. Aí eu posso ocultar todo o frame e ocultar eles separadamente também, caso eu queira. Beleza, então a gente já tem essa configuração, a gente já sabe como aplicar cor, né, etc e tal.
Vou deixar eles posicionados mais ou menos aqui assim e aqui assim. Trabalhar com esses três, aumentar o espaçamento entre eles, distribuir aqui horizontalmente. Vou dar um Ctrl G, alinhar no meio da folha, Ctrl Shift G para tirar o agrupamento que eu usei para alinhar. Temos aí eles outline. Vou aumentar aqui o espaço do frame, vamos colorir. Beleza, a gente só vem aqui no Fill. Ops. Vou selecionar aqui o fundo de cada um, segurando Ctrl e Shift, para mim pegar só o fundo de cada um. Ctrl Shift. Se eu segurar aqui só Ctrl, ele pega esse. Se eu vier para cá só Ctrl, ele perde aquela seleção. Então, o Ctrl, que está pegando só os fundos, mais o Shift, que ele me permite pegar vários ao mesmo tempo. Aí sim. Porém, as linhas desse aqui estão muito para baixo. Então, eu vou ordenar as camadas. Um atalho para ordenar as camadas, olha só. A gente tem aqui, tá vendo? Bring forward, bring to front, send to back. Tem uns atalhos aqui, vocês podem usar também. É tranquilo. Então, vou aqui no meu atalho, ó, colocando tudo para baixo. Adiantou? Não adiantou, porque as linhas elas estão fora de lugar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl X para achar onde elas estão. Olha só, estão aqui. Agora eu colo aqui, Ctrl V. Deixa eu ver, Ctrl Z. Ctrl Z de novo. Vou deixar aqui por enquanto, eu vou puxar aqui mais para o lado. Aí eu seguro o Ctrl, seleciono aqui, Ctrl X, Ctrl V, ele cola em cima. Seguro o Ctrl, clico aqui e puxo para cá. Pronto, aí resolve. Bom, cinza é uma cor neutra, né, como eu já falei, então a gente escolhe uma outra cor. Sei lá, sempre eu vou mais pro azul, hoje eu vou mais para uma cor nesse sentido aqui, por exemplo. Beleza, temos as cores. E agora a gente pode fazer mais algumas pequenas variações, né, como eu sempre gosto, para explorar os recursos. Então já temos a cor. Vamos colocar dentro de círculos, né? Já fizemos isso antes. Então eu vou apertar O de oval, vou desenhar um oval. Esse oval eu vou pegar dessa cor aqui. Aí eu vou colocar um stroke, que vai ser também de 5, porque todos têm stroke 5 e assim fica mais consistente. Aí esse fundo aqui eu vou colocar branco. Ops, não era para ser assim, tinha que fazer uma cópia primeiro. Fundo branco. Coloco aqui dentro. Posso ordenar, né? Trazer para cima. Legal. E aí eu reduzo o seu tamanho. Seleciono ambos e alinho. Olha só. Temos o ícone bacaninha, moderno, pronto para ser utilizado. Vou fazer a mesma coisa para o outro, né? Então eu faço uma cópia aqui. Essa forma não me interessa, eu copio essa. Essa eu vou pintar de branco. E aí eu vou reduzir o tamanho também. Por enquanto a gente não está trabalhando com medidas exatas, mas eu posso aproximar assim, falando em consistência, né? Só para que eles fiquem com a mesma altura, por exemplo. E aí parece que eles, enfim, estão mais harmônicos. Na verdade, não só parece, como de fato estão. E aí eu venho para cá fazendo uma cópia. E esse aqui desse estilo também. Então eu puxo ele, ops, copio, né? Ops, não está agrupado. Então eu agrupo de novo. Depois vocês já aprenderam como é que nomeia, né? Vocês vão agrupando, e nomeando esse, vai nomear esse também. Dou um Ctrl X, Ctrl V para ele colar em cima. Aí eu mudo aqui para branco também. Faço o ajuste lá da altura. Eu estou indo um pouco mais rápido porque, como eu já falei de atalhos e coisas do tipo em outros vídeos, então agora eu estou colocando eles um pouco mais dinâmico. Aqui já está centralizado, só que dinamicamente, por causa dessa dobradura aqui, parece que está descompensado, né? Parece que está desequilibrado, parece que não está centralizado. Então, manualmente eu vou e faço um pequeno ajuste, né? E aí a gente também agrupa aí e vai chamando. Tem ícone aqui, acolá. Só que aqui, ó, cometi um erro. Então eu venho aqui, faço uma nova cópia e aí pinto de rosa. Mas é o preenchimento.
e já está aqui. E aí aqui eu vou ordenar também para ficar certo, né? Então aqui eu puxo para o lado, aqui eu colo onde estava, aqui na verdade era mais para cá, perdeu tudo onde que estava, vou dar Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Beleza, aqui eu só vou levar para o lado então, que não eu fiz com o outro, Ctrl X, Ctrl V para colar em cima. Seguro o Ctrl, clica, e aí, snap. Selecionamos, Ctrl G. Depois vocês vão nomeando, não se esqueçam, tá? Eu estou acelerando aqui para a gente poder ter aí o tutorial mais dinâmico. E aí tem aquela brincadeira que eu gosto de fazer com a borda aqui, né? Com a sombra projetada. Vou fazer uma aqui também, né? Só para a gente ir fechando. Então olha só, aqui eu nem vou fazer máscara, nem vou fazer operação booleana. Tem várias formas de se fazer esse tipo de, enfim, de sombra. Então eu vim aqui mesmo, ó, eu sei onde que ela fica, como é que faz, ela vai ficar por trás dessa forma, né? Então aqui eu nem faço redondo, eu só venho clicando assim, acompanhando, né? Essa forma aqui, ele fica meio pontudo, mas vai ficar por baixo, então não é um problema. Então aqui a gente vem, colhe a mesma cor, coloca aqui pass through para multiply e esconde, aliás, remove o stroke. A gente vem aqui, ó, dá um Ctrl X, clica no fundo segurando Ctrl e dá um Ctrl V. Ele vai colar atrás. A gente só vem e posiciona aqui, estão vendo? Ficou bacaninha, tá me remetendo a alguma coisa asiática, assim, não sei porquê. Essas cores eu descobri há pouco tempo atrás que a gente as chama de candy colors. Candy colors, são cores doce, né? Cores de doce. Na publicidade, na moda, eles usam bastante esse candy colors. Não tá bom, então a gente vai entrando aqui na edição, né? Vai puxando mais pra cá. E aí com paciência também, aqui em cima não tá legal não. Vai puxar mais pra cá. Pronto. E aí também, olhando, medindo, ajustando, vocês conseguem ter esse trabalho. Vou dar um Ctrl C aqui, vou clicar aqui, ó, segurando um Ctrl, que eu vou colar aqui, ó. Então, dei um Ctrl C, Ctrl V. Como eu tinha selecionado o fundo, ele cola em cima do fundo. É só movimento. Só que aqui tá meio fora de posição. Então eu venho aqui, seleciono esse ponto, segurando Shift, que eu tenho a liberdade para movimentar para cá. Aí esse ponto saiu um pouco, eu clico fora, clico nele e ele eu subo. E todo esse recorte aparentemente que poderia ser redondo, eu já mostrei como se faz redondo, por isso eu estou indo mais rápido aqui hoje. A gente está fazendo dessa forma porque ele não aparece, fica escondido atrás da linha. Então olha só, a composição fica assim. E aí eu seleciono o Ctrl para clicar e pegar o que está dentro do agrupamento, clico aqui, segurando o Ctrl, clico aqui, Ctrl V, ele já cola em cima, bem centralizado, né? Ele cola centralizado no que eu selecionei. E aqui eu movo. E aqui eu faço o ajuste, clico duas vezes, seleciono este ponto, este ponto. Aqui eu movo para cá, que está mais fácil de ajustar. Essa parte aqui de cima, eu vou mover para cá, estão vendo? Que ele fica seguindo a direção. E aí eu seleciono esse aqui também. Posso com a setinha do teclado, ó, faço o ajuste. Passou um pouquinho de nada, estão vendo? Mas eu posso ir lá e ajustar, ó. Dou um zoom, pego esse pontinho aqui, ó. Como eu desabilitei lá o Snap to Grid, ele não alinha mais pelo grid. E aí eu tenho liberdade de ir lá e fazer meu próprio ajuste, sem depender do grid. Beleza, então temos aí esse estilo bacanão também, estão vendo? Tá bem legal, bem consistente. Dá para utilizar em projetos reais. Bom, e aí a última forma de ícone aqui, eu vou aumentar para cá. Vou fazer retângulos. Então esses retângulos, eles vão ser assim. Vou arredondar os cantos em 10, por exemplo, ou até mais, sei lá, em 16. Vamos ver, legal. E aí eu vou mudar a cor aqui, né? Vou pegar, por exemplo, uma cor mais puxado para essa aqui, assim. Meio roxo, meio azul. Estou usando essas cores assim mais candy colors hoje, né? E aí vou usar esses aqui mesmo. Ó. Então venho aqui,
Clico 2 vezes, ele seleciona aqui. Deixa eu ver se ele pegou mais coisa. Ah, pegou certinho. Lembra que eu falei, se a gente clicar aqui e dar um Ctrl V, ele cola. Ups. Achei que ele ia colar centralizado, não colou. Às vezes cola. Mas enfim, a gente faz a seleção dos dois e manda centralizar. E aí a linha aqui vai ficar, né, na direção desse. E aí a gente pode até brincar, fazer uma outra brincadeira aqui, ó, com esse stroke. O stroke eu vou pegar dessa cor, só que mais escura, olha só. Então a gente pode ter os ícones dessa forma também. E agora a cor fica aqui, ó, porque são cores do documento. E aqui eu vou aplicar um recurso, que é o Effects. Né? A gente já aplicou em aulas anteriores, né, o Drop Shadow. E a gente pode controlar a intensidade, por exemplo, sabe? Controlar aqui, se ele vai para baixo, se ele vai espalhar mais, enfim, se ele vai para o lado, para o outro. A gente vai brincar aqui com isso. Aqui vai para baixo, né, na setinha do teclado, enfim. Colocar aqui manual 5, 5, só para dar uma pequena elevação. Aqui 50, não, 20. Perceba, é uma pequena elevação só para dizer que ali está levantado. Isso também é bastante usado aí nas internets, nos websites, nos aplicativos, né? Mas lembrando, estou mostrando o recurso e aí com calma, com paciência, tranquilamente vocês podem ir explorando esses recursos. Agora eu copio esse aqui, seleciono aqui, Ctrl V, e aí a gente faz o alinhamento. Faz lá o mesmo procedimento, né? Então quero que o stroke tenha essa cor mais escura. Pensando bem, acho que a sombra tá até... Eu mostrei o recurso, né? Mas a sombra aqui, o roxo, que é uma cor escura, a sombra é escura. Então não está me agradando. Vou remover e vou testar a sombra aqui. Ó, vamos ver. Tá vendo que o fundo é branco? E aí fica melhor. Eu vou mexer aqui no blur. E aí mexo aqui um pouco, sei lá, 50. Muito forte, coloco um 30. E aí no X aqui eu sempre gosto de colocar um pouquinho mais para esse lado, né, para o lado direito. Então ele tem um pouco de elevação ali. Uma das coisas que eu vou mostrar depois com o tempo é que a gente pode fazer isso aqui, por exemplo. Eu tenho aqui Drop Shadow, aqui eu tenho Effects. Eu posso salvar esse estilo de sombra. Então eu clico aqui, chamo de sombra, por exemplo. E clico aqui no mais. Aliás, aqui, né? Agora eu digito sombra, não lá. E aí essa sombra, ela fica lá, salva, tá vendo? Quando eu vier aqui em Effects, eu aplico primeiro Effects, né? Então aqui não tinha nada, estou desfazendo. E aí no Effects eu tenho aqui, tá vendo? Style. Eu salvei o meu estilo de sombra, tá aqui ó, sombra. E eu aplico, aí não preciso ficar toda hora configurando os parâmetros, porque já está lá, entenderam? Se eu quiser remover, eu clico aqui no menos. Se eu quiser reaplicar, eu abro aqui, tá aqui, sombra. Se eu quiser editar, eu clico aqui. E aí eu posso ir lá e alterar os parâmetros dela, tá vendo aqui, ó? Ah, eu quero que a minha sombra seja mais escura. Quando eu mudo aqui, ele muda de todos os lugares que estão usando esse estilo de sombra. Então, se eu voltar para 25, 30, ó, todos eles vão ser iguais. E assim facilita o trabalho, né? Isso até faz parte do Design System, né? Legal. Então, Effects, sombra. Vou clicar 2 vezes, selecionei aqui, Ctrl V, colou lá onde ele quis. Beleza, a gente ajusta. A gente vem aqui, seleciona todos os elementos que tem contorno. Muda para o roxo escuro. Beleza. Tem a sombra? Tem a sombra. Legal. Então é isso aí, pessoal. Isso que eu planejei mostrar para vocês hoje. Como fazer esse ícone de documento. E de quebra a gente viu um pouco de sombra projetada, um pouco da ferramenta Pen. A gente viu formas diferentes de seleção, de edição. A gente viu como ver apenas o outline, né, que nos ajuda a poder visualizar melhor o nosso ícone. Até enrolou a língua aqui. Enfim, a gente viu sombra, como é que salva o style, né, do shadow ali da sombra para reutilizar. E aprendemos detalhes, né, que vão nos ajudar a trabalhar melhor. Aí. E então,
esse foi mais um tutorial, espero que tenham gostado. Aqui foi o Marcos Ferreira e vejo vocês nos próximos.